Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Começamos o nosso Café com Jesus. Que a nossa semana seja abençoada, que o nosso dia seja abençoado. Mas nós começamos aqui, Senhor, na Tua presença, com o nosso Deus, que é Pai, onde na solenidade da Santíssima Trindade, nós começamos assim, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Por isso, Senhor, nesta manhã, nós queremos louvar e engrandecer o Teu nome, Senhor, o nosso Pai, o nosso Deus, o único Deus, que se traz a nós como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Diante de tudo isso, Senhor, nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo o que eu sou e o que eu tenho. Louvo por Sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em Ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu Te adoro, eu me entrego ao Seu querer. Consagro a minha vida toda, a minha casa, a minha família, os meus filhos, a minha esposa, o meu trabalho. Inclino todo o meu agir, o meu proceder a Vós, Deus meu Deus. Bom dia, queridos irmãos, que alegria nós estarmos juntos aqui, neste momento no Café com Jesus, falando um pouquinho sobre a nossa fé católica, a doutrina católica apostólica romana, que é a vida em Cristo. Nós inclinamos todo o nosso coração para Jesus. E quando nós nos colocamos a Ele, nós estamos vivenciando agora sobre o abandono, sobre a palavra abandono, onde nós falamos sobre Maria se abandonando no querer de Deus, falamos sobre o abandono dos discípulos, que abandonaram mesmo, um abandono de medo. E agora nós estamos entrando hoje, nós vamos falar sobre o abandono. Deus nunca abandona o seu povo. Que o nosso Senhor, nós vamos falar só hoje sobre este tema, tá? Que Deus nunca nos abandona. Amanhã nós vamos entrar em outro tema do catecismo, um outro direcionamento. Vamos dar continuidade ao índice. Nós vamos estar lendo todo o catecismo, sem pressa, com amor, com carinho, porque diante desse querer de Deus, diante de um Deus que não nos abandona, Ele deixa para nós, irmãos, ensinamentos, deixa para nós um lugar, o caminho, a verdade e a vida, que é o nosso Senhor Jesus. E diante desse abandono, diante que Deus não nos abandona, que Ele sempre cuidou do seu povo, hoje nós vamos estar vendo lá no Catecismo 25:7. Dessa intimidade com Deus fiel, lento para a cólera, cheio de amor, Moisés tirou a força e a tenacidade de sua intercessão. Os argumentos de sua oração e intercessão também é um combate misterioso, inspiração e audácia dos grandes orantes do povo judeu e da igreja. Deus é amor, por isso Ele é justo e fiel. Não se pode contradizer, deve lembrar-se de suas ações maravilhosas, da sua glória está em jogo, não pode abandonar o povo que traz o seu nome. Então, queridos irmãos, diante desta palavra, eu trazendo hoje aqui para esse ensinamento do catecismo, que Deus não nos abandona, ele citou aqui a situação de Moisés, que intercedia pelo povo. Mas nós também temos diante dessa palavra o nosso Senhor Jesus Cristo. Como nós estamos aqui, Café com Jesus, um pouquinho de café e muito de Jesus na nossa vida, nós precisamos entender que através de Jesus nós temos uma palavra que nos mostra este ensinamento de Deus, que Ele não abandona o seu povo. Está lá em Lucas 15, no versículo 4 até o versículo 6. Quem de vós, que tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? E depois de encontrá-la, põe nos ombros, cheio de júbilo, e voltando para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: regozijai-vos comigo, achei a minha ovelha que se havia perdido. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o nosso Deus
Ele larga tudo para ir ao nosso encontro. Como nós vemos, um Deus que mostra a sua face, que através de Jesus Cristo nos apresenta a face verdadeira do Pai. Ele veio, não veio para condenar, ele veio para nos salvar. Diante de todo o processo da humanidade, nós chegamos ao topo, na presença do Deus vivo, o Verbo que se fez carne habitou no meio de nós. Através do abandono da nossa Mãe Maria, através do proceder de todos os discípulos, todos os apóstolos, se abandonando no querer de Deus também, como muitos ali abandonaram a Deus naquele momento, mas Deus não desistiu. É como a gota do sangue de Jesus, ele poderia, naquela gota que ele suou ali naquele momento, de tanta agonia que ele sentiu por nós, que ele se colocou no nosso lugar, ele já poderia ser por aqueles que creram nele. Mas ele deu todo o seu sangue na cruz por aqueles que não creram. Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Então nós temos um Deus que nos mostra o que ele faz por nós. Ele deu a vida por nós. E o que ele não fazeria por uma ovelha? Ele tem 100 ovelhas, mas uma se perdeu. Ele vai atrás daquela. Aí ele escuta aquele falar da pessoa: Senhor, me ajuda. Eu estou aqui. Eu estou arrependido. Senhor, eu estou passando por um momento difícil da minha vida. Sabe? É como se eu e você, irmão, quisesse ir para o mundo. Gastar tudo, como nós já falamos, ou como nós quiséssemos ir para o mundo de uma forma dos meus pensamentos, do meu falar, do meu agir. Eu encontro aflições, eu encontro dificuldades. E aí eu me coloco ali numa situação difícil. Mas o meu Deus, ele vem ao meu encontro como ele veio, irmãos. Como ele enviou anjos, como ele enviou pessoas na minha conversão, me convidando para ir para o acampamento, sabe? Ele se coloca na persona do irmão e ele nos convida, ele quer nos colocar no ombro, ele quer nos levar para o aprisco, ele quer nos colocar diante de uma pastagem verdejante, ele quer conduzir os seus e ele não larga nenhum de nós. Então por que, irmãos, que nós condenamos os outros? Por que, irmãos, que nós condenamos as pessoas, não queremos que ela entre na nossa igreja? Por isso que a Igreja Católica, ela vai dizer para mim e para você, ali aquele lugar é para todos, é um Deus que acolhe, é aquele um que está com o problema da embriaguez, com o problema do vício, é aquele um que chega ali e entra adentro do Senhor, ele coloca você no ombro, meu irmão. É com a confissão, é com a comunhão eucarística. Não é um Deus que condena e nem separa. O joio e o trigo estão andando juntos dentro da Igreja Católica. Nós não temos separações, não. Aqui só entra pessoas santas. Não aqui quem comete esse pecado, não. Nós temos que acolher mais situações ainda. Nós convivemos com situações hoje que a nossa humanidade precisa ser entendida e precisa ser acolhida de uma forma sábia, irmãos. Aí nós encontramos hoje as dificuldades dos homens e das mulheres de entender o discernimento sobre a sexualidade, de entender o discernimento sobre o ter, sobre o dinheiro, de entender o discernimento como caminhar com Deus. É um abandono em Deus, é um Deus que quer todos nós para Ele, mas nós temos que entender. Nós vamos ver no Lectio Divino daqui a pouco que o desapego também ao ter. Nós vamos ver daqui a pouquinho no Lectio Divino, vai falar daquele jovem rico. Daqui a uns 15 minutos, nós vamos estar entrando com esse momento ali do Evangelho do dia. E como que Deus é maravilhoso, Ele vai colocando para a gente já o mover. Nós vamos ver o Evangelho do dia hoje que a Santa Igreja hoje nos apresenta. Todos os dias, querido irmão, nós temos o Evangelho pregado, anunciado na Santa Missa, todos os dias. Aí eu quero dizer para mim e para você, você é o verdadeiro evangélico. É aquele que lê o Evangelho todo dia. Mas aí essa ovelhinha que precisa se deixar ser colocado no ombro é um querer do ouvir, é um querer de ver, é um querer de falar e proclamar dentro da sua casa, na sua vida. Quando Jesus nos coloca nos ombros, irmão, Ele quer que eu e você aceite a aproximação dEle. E Ele, a partir do momento que você aceita a aproximação de Jesus, que Ele te coloca no ombro, é Ele que te conduz, é Ele que te leva. Não queira ser aquela ovelhinha rebelde, que não quer se aproximar, mas aquela ovelhinha que está perdida, é aquela ovelhinha que pede. Você já teve rebanho de ovelha assim? Ou você já foi em algum lugar, ela começa a berrar, ela começa a se desesperar. Então um coração desesperado, aflito, clama a presença de Deus. Coloca a mão no teu coração, meu irmão, minha irmã. E hoje Deus quer falar para mim e para você, Ele nunca te abandonou. Ele nunca te abandonou. Ele está perto de você, o mais perto que você imagina. Ele está esperando somente você olhar para Ele. Isso que o Senhor me colocava hoje, neste momento. É um Deus que está esperando você olhar. É só você olhar para Ele. Dizer, Senhor, diante de tudo que eu estou vivendo, diante de tudo que eu estou passando, coloca-me no teu ombro, Senhor.
Eu coloco-me na tua presença. Querido irmão, esse Deus não te abandona. É um Deus que te ama. É um Deus que vai até o encontro. E neste momento Ele veio até você através deste momento do Café com Jesus, o momento da palavra, o momento que traz para nós o encontro com Ele. E neste momento, Senhor, eu me coloco na tua presença, como todos os irmãos, acolhendo eles no teu ombro. Sinta-se amado por Deus. Sinta-se cuidado. Hoje o Senhor foi até o seu encontro com o Café com Jesus, dizendo para você: filha, eu vou te colocar no ombro, vou te dar o carinho que você merece. Se o mundo está te desprezando, se aquela pessoa que você confiou tanto está te desprezando, se aquela pessoa que você esperou tanto te abandonou, o Senhor me coloca a pessoa sendo abandonada pelo esposo, pela esposa, uma dor muito forte, um coração ferido, machucado, um coração que pensou que a morte já estava à sua frente, o desespero, o suicídio. Mas você parou e falou: Deus, se você existe, vem até mim. E essa palavra, meu irmão, é para dizer para você: Deus existe. Quero só contar para a gente finalizar a existência de Deus. O cara foi cortar o cabelo, um barbeiro, um cabeleireiro, e ele falou assim, o cabeleireiro era ateu, falou: Deus não existe. Aí o cara era um cara cristão, fervoroso, católico, aquele católico, falou: Deus existe sim, irmão. Falou: não, Deus não existe. Falou: se Deus existisse, não teria viciado, não teria prostituta, não teria pessoas abandonadas na rua. Deus não existe. E o cara não teve resposta na hora, mas ele meditou no coração e falou assim: eu preciso dar uma resposta, Deus me ajuda. Terminou de cortar o cabelo, ele saiu. Quando ele volta, os seus olhos ali para fora, ele vê um homem cabeludo ali. E Deus colocou na mente dele, falou: vou voltar. Ele voltou e falou assim: ô cabeleireiro não existe. Falou: como que você fala isso, rapaz? Eu tô aqui. Ué, você falou que Deus não existe, fala para você que cabeleireiro não existe. Falou: claro que existe. Falou: ó, tem um cara ali fora, ali cabeludo. Aí o cabeleireiro olhou para ele e falou assim: manda ele vir até mim que eu corto o cabelo. Falou: então, irmão, Deus existe. Manda ele vir até mim que eu corto o cabelo. Aquela ovelhinha perdida, o vir até Deus é somente dizer: Deus me ama. Deus não é intruso. Ele só espera você dizer isso. Diga isso para Ele. E sinta Deus te acolhendo e te amando. Esse é o mover de Deus para a tua vida e para mim. Por isso, meu irmão, a oração, o diálogo com Deus todos os dias é Deus te pegando no colo e dizendo: filha, eu desejo imensamente te amar. Basta o teu olhar, uma palavra. Deus, me coloca no teu colo, me coloca no teu ombro. Que neste momento, irmão, que o Espírito Santo de Deus conduza o teu coração para a presença de Deus. Deixe Ele te conduzir. Deixe ser amado por Deus. Que Deus abençoe seu dia. Louvamos a esse Deus com a presença amorosa de Jesus, através do ventre de Maria, através do cinto da nossa Mãe Maria. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, é a citação de Isabel. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Roga, Mãe, para que o nosso coração diga sim, igual os seus lábios disseram para Deus. Um grande abraço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus ilumine e abençoe. Daqui a pouquinho, o nosso Lectio Divino, às 5 horas da manhã. Que Deus abençoe.